Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu te louvo, bendigo e exalto ao teu santo nome. Te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos permitiu chegar, papai, nessa sexta-feira, último dia, papai, de devocional, pai, unidos aqui como filhos. Mas o nosso devocional, pai, continuará, Senhor, durante o sábado, durante o domingo, até que chegue novamente segunda e nós possamos estar aqui reunidos, pai, como corpo. Eu peço que hoje o Senhor venha de uma forma, papai, sobrenatural sobre esta live. Doce amigo Espírito Santo, nós queremos te sentir, Pai, de uma forma verdadeira, única e genuína. Que da mesma forma como o Senhor fez no passado, Espírito Santo, o Senhor venha, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, que se cumpra o que está descrito em Joel, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem trazendo o fogo do avivamento, vem trazendo, Senhor, em nome de Jesus, a expectativa, ó Papai, de uma nova vida, a expectativa, Senhor, de sermos, ó Pai, consumidos pelo Teu poder, para que possamos, Senhor, ser frutos, Pai, para que possamos, Senhor, dar frutos também, Senhor, bons, ó Pai, da videira verdadeira. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor tome o controle desta live nas tuas mãos. O Senhor é o principal aqui, Espírito Santo. Vem, Yeshua. Vem, Senhor, sobre o seu cavalo branco, Pai. Oh, recanta la manassia barabassoberehai. E nos permita, Senhor, contemplar a beleza da tua santidade, Jesus. Pai, faz presente em nosso meio, Senhor. Pai, dê ordem aos teus anjos para que eles passeiem sobre cada casa, sobre cada lar, Pai. Que eles venham, Senhor, trazer os presentes espirituais para os teus filhos, presentes no físico e no espírito, Pai. Que eles sejam visitados pela plenitude do teu poder, Pai. Pai, que nessa live, Senhor, nós possamos contemplar o peso da tua glória de uma forma diferente, Pai. Derrama sobre nós o espírito da sabedoria. Derrama sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da revelação do que está por trás da letra, Pai. Pai, nós só podemos ter alimento, nós só podemos ouvir, Pai, a palavra, se o Senhor trazer, Pai, a revelação. Pai, eu declaro que em nome de Jesus, toda a tentativa das trevas de parar, Senhor, o fluir do Espírito, Pai, através dessa live são bloqueadas agora no mundo espiritual. Eu declaro que o Senhor sela, Pai, em nome de Jesus, as regiões celestiais agora, os umbrais desta live, com o sangue do Cordeiro, e nós amarramos e amordaçamos, Pai, em concordância com o Espírito Santo de Deus, todos os espíritos, potestades malignas, dominadores das trevas e principados. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós declaramos, Senhor, que somente o Senhor tem poder de fala, Pai. Em nome de Jesus, passa o matenaz nos meus lábios, santifica os nossos ouvidos, Pai, e prepara o nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vinda, amém. A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Bem-vinda, Marilena. Bom dia, Eliane. Quanto tempo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Ludmila. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Anne. Shalom, shalom. Bom dia, Aline. Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Amém? Declaro em nome de Jesus que você seja abraçado e colhido, não somente por nós aqui da live, mas principalmente por Yeshua, principalmente pelo Deus vivo de Israel, pelo teu Pai, pelo teu Abba Pai, e que ele venha trazer respostas, que ele venha em nome de Jesus falar com cada um de vocês no profundo, no oculto e no secreto. Amém? Bom dia, Rita. Fazemos o nosso devocional todos os dias às 7h45 da manhã e estamos lendo agora o Antigo Testamento no livro de Josué, capítulo 7 e capítulo 8. Amém? E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Então vamos lá? O título diz assim. Vocês estão servidos de um chá, gente, para esquentar o frio? Então vamos lá. Josué capítulo 7 diz assim. A violação do Éren, anátema. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Éren, anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabde, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sobre anátema, e por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo a Bet-Raven, a leste de Bet-El, Betel, e ordenou-lhes, subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe,
Não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevem-Rim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. O que essa palavra aqui está querendo dizer, povo de Deus? Sobre coisas que são amaldiçoadas e você leva para dentro da tua casa, tá? Eu vou primeiro falar aqui da parte histórica, da parte daquilo que nós acabamos de ler. Existia uma ordem muito bem explicada e dita por Deus vivo de Israel, por Yahvé, que quando eles fossem, amém, tomar território, tinham cidades em que eles não poderiam se apossar dos desposos daquela guerra, porque era uma, uma cidade que adorava outros deuses. Eram pessoas que iam lá, amém, e adoravam outros deuses. E ali, todas as vezes em que tinha uma guerra, aquela cidade, por ser uma cidade que estava condenada ao pecado, quando Israel atacasse, eles não poderiam pegar os despojos de guerra. Por quê? Tudo que estava ali era consagrado a demônios. E se eles levassem para dentro do acampamento, automaticamente a presença de Deus se apartaria deles. Automaticamente a presença de Deus estaria para fora deles. E foi o que aconteceu, amém, aqui. O que aconteceu? Deus deu uma instrução para que eles não pegassem nada daquela outra guerra. E Acã, amém, foi lá, filho de Carme, e trouxe os objetos que estavam sobre anátema, sobre maldição. E a ira do Senhor se acendeu. Então, vamos trazer isso para o mundo agora, para a nossa vida, amém? Vamos trazer isso para dentro da nossa realidade cotidiana. Cuidado com eu já disse isso aqui, e aí a palavra está se repetindo, porque tem pessoas novas. Cuidado com as coisas que você traz para dentro da tua casa. Cuidado com as coisas que você coloca dentro do teu lar como um objeto de enfeite, coisas que você ganha, coisas que você acha que não vai fazer mal nenhum você ter dentro da tua casa. Aquilo pode ser um portal, amém? Aquilo pode ser um ponto de contato, pode ser um ponto do qual o inimigo alojou dentro daquele objeto e você está levando maldição para dentro do teu lar. Então a gente precisa ter discernimento de espírito. Não é qualquer coisa que você sai ganhando de todo mundo. Não é porque, fulano, eu vou te dar, vamos lá, eu vou te dar um pão. E nesse pão pode ter o quê? Pode ter um trabalho, pode ter sido feito algum trabalho, alguma feitiçaria. E se você tiver com alguma legalidade, se você tiver ali debaixo de alguma coisa e você não consagrou, se você pegar aquele objeto, se você pegar aquela comida, se você pegar aquele pão e você não consagrar, a bruxaria vai pegar, o feitiço vai pegar. Amém? Então, entendam que eles só perderam a guerra, por quê? Primeiro ponto principal, não foi nem porque eles pegaram, ali eles trouxeram os objetos, mas foi por um ato de desobediência. Tudo começa na desobediência. E é isso que o Senhor tem falado e pontuado constantemente em nosso meio. Não seja obediente, não seja um filho rebelde, não seja o tipo de pessoa que age com as próprias convicções da sua mente, que não vai dar nada. Hoje antes da live, eu vi um post de uma irmã que ela fala muito sobre libertação também, e tinha um comentário no post dela, e que falava assim, que Satanás tem 2 irmãos gêmeos, que é não dá nada e não tem nada a ver. E é verdade. Hoje em dia, a gente está andando de mão dada com esses demônios, não dá nada e não tem nada a ver. Não dá nada eu pegar e trazer isso para dentro da minha casa, não tem nada a ver. Pode fazer o que você quiser. E isso daí está dando legalidade para Satanás estar dentro das casas, dentro dos lares e até mesmo dentro das igrejas. Amém? Então, aqui, eles só perderam a guerra por conta disso. Por conta do ato de desobediência e por conta do que? Eles levaram objetos que eram consagrados a outros deuses, amém? Para dentro de casa. Povo de Deus, tem gente que tem, vamos lá, tem gente que tem faz coleção de anjo, faz coleção de pirâmide,
faz coleção. O que mais que abre portal? Anjo, pirâmide, punhal. Gente, cuidado com essas coisas. Amém? Ai, mas eu não posso ter uma coleção de anjinho? Por que você tem uma coleção de anjinho? Porque você acha bonito ou porque você idolatra os anjos? Qual é a intenção do teu coração? Ah, eu tenho uma coleção de cristais. Cristais é fonte de energia, vem da terra. Existem 4 tipos, existem 4 elementos, na verdade 5, mas os mais conhecidos são 4, que é o ar, a terra, o fogo e o éter. A água, a terra, o fogo e o ar. E tem o 5º, que é o éter. Os demônios, eles se movem nesses 4 elementos. O cristal, ele vem da terra, então ele é um elemento terra, ele traz energia. Demônios se alimentam do quê? De energia. Aí tem pessoas que fazem coleção de cristal. Tem aqueles cristais, aqueles quartos, aquelas coisas. Às vezes, povo de Deus, aquilo que você comprou foi consagrado e você não sabe. Eu não estou falando para você ir lá e jogar fora. Eu estou falando para você consagrar tudo que tem dentro da tua casa. E se o Espírito Santo de Deus te revelar que ali existe alguma coisa, aí você vai, e ele vai colocar dentro do teu espírito um intuito, a vontade de você ir lá e jogar fora. Mas estejam alertas, estejam atentos, para vocês não trazerem maldição para dentro do seu lar, para vocês não trazerem a ira de Deus sobre dentro da tua casa. Amém? Vamos lá, aí Josué suplica ao Senhor, versículo 6. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou as suas vestes. Ele entrou em arrependimento. Ele fez um papel de intercessor e prostrou-se com a face rente ao chão diante da arca de Yahvé. E ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: Ah, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei fazer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes desta terra serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Versículo 10. Deus responde à oração de Josué. Então Yahvé falou a Josué: Levanta-te. Por que permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou para si, e também o escondeu e o guardou em suas bagagens. Josué até então não sabia o que tinha acontecido. Amém? Até então Josué não sabia o porquê que eles tinham perdido a batalha. E isso aqui mostra para mim e para você o quê? Que não há nada que não venha a ser revelado pelo Senhor. Deus traz à luz tudo que está na escuridão. Basta você orar. Basta você pedir: Senhor, revela. Senhor, me fala. Povo de Deus, isso é fato. Eu e meu marido, a gente está passando por uma situação com a nossa filha mais velha, né? E aí eu pedi para o Senhor. Eu falei: Senhor, me revela o que está acontecendo. Me mostra o que é que está acontecendo. E nessa madrugada, não nessa madrugada, na madrugada passada, eu estou orando de madrugada e eu falei para o Senhor, Senhor, me mostra. Me fala o que está acontecendo. Me traz a revelação do que é que está acontecendo. Fala para mim, fala para o meu marido. Povo de Deus, aconteceu uma coisa sobrenatural. Porque eu orei na madrugada, eu voltei a dormir e o Senhor me trouxe um nome. E aí eu contando para ele o sonho que eu tive, automaticamente ele pegou e falou assim: eu sonhei também, e o Senhor também me deu um nome que começava com essa mesma forma, com essas mesmas letras, mas eu não lembro. E o Senhor falou, ele trouxe uma palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou fazendo, eu estou movendo. Então, quando você pede para ele revelar, ele vai revelar. E ali o Senhor começou a destrinchar todo o quebra-cabeça. Não há nada que fique escondido, povo de Deus. Pode demorar um dia, um mês, uma semana, um ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos, mas ele vai fazer a verdade aparecer. Sabe por quê? Porque ele é justo juiz. Ele não deixa uma casa inteira pagar pelo pecado de um. Se existe um posicionado, e esse um aqui foi quem? Foi mais de um, na verdade. Foi Josué e os outros homens que ele levantou com ele.
Eles se prostraram em arrependimento. Eles questionaram o Senhor. Porque na visão de Josué, ele falou, cara, o que a gente fez de errado? Se Deus falou que era para a gente passar por Jordão, por que a gente perdeu? Por que a gente foi atacado pelos os moradores de Ai? Se nós estávamos em 3.000 e perdemos 30 homens e a região é pequena, por que a gente perdeu? O Espírito Santo de Deus veio ali e falou com ele. Olha, vocês perderam porque vocês pecaram. O povo de Israel pecou. Teve um ato de desobediência. Então, se você clamar e você pedir, Deus vai revelar o porquê que não está dando certo. Deus vai revelar o porquê que está tudo dando errado, o porquê que fulano está assim, porquê que fulano está assado, o que é que está acontecendo. Basta você pedir. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Por isso, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas. Eles se tornaram amaldiçoados. Eles se tornaram amaldiçoados. Olha como isso é forte. Merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco. Se não destruídes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Então, vão ter momentos que vai, lá daquilo que eu falei, que o Senhor vai pedir para você destruir aquilo que está sendo maldição dentro da tua casa. Vai ter momentos em que o Senhor vai pegar e falar, queima. Vai ter momentos em que o Senhor vai falar, joga no lixo. Ai, mas aí já é misticismo gospel, queimar. Não, não é. Não, não é. Leia a palavra. Vai ler a palavra. Tira o espírito de religiosidade. Lá no Novo Testamento, Paulo fez o quê? Botou fogo em todos os livros que aquele povo lia de Diana. Então, não é misticismo gospel. Para quem acha que é misticismo gospel, falta entendimento e leitura da palavra. Se o Espírito Santo de Deus está falando que é para destruir, destrua. Porque está sendo portal, porque está abrindo legalidade dentro da tua casa. Às vezes, um quadro para o povo de Deus, ele traz legalidade. Às vezes, uma caneta. Às vezes, é algo que parece que é inofensivo para você. Se você orar e pedir para o Senhor, Pai, me revela tudo que está em escuro, me revela o que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da minha casa, o Senhor vai revelar. É esse objeto, é esse livro, é isso, é aquilo outro. Amém? Levanta-te, pois, e santifica o povo e proclamarás. Santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel. O anátema está no meio de ti, a maldição. Ó Israel, não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã, ao raiar do dia, por tribos, e a tribo que houver determinado se apresentará por clãs. E o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias. E a família que o Eterno houver apontado virá à frente um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sobre anátema será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Viu aonde entra o fogo? Com tudo que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Vamos lá, outro ponto aqui. Por que Acã se contaminou? Por que ele ali trouxe maldição não somente para dentro da família dele, mas para todo o acampamento de Israel? Por conta do quê? Da cobiça que estava em seu coração. Porque todas as vezes em que tinha ali uma tomada de território, era muito ouro que tinha naquela época, era muita prata, eles tinham muitos armamentos. Então a cobiça que estava dentro do coração de Acã falou mais alto do que a obediência que também estava sobre ele, porque até então ele era um homem obediente, temente a Deus, porque senão ele não teria passado o Jordão, concorda? Até então ele estava no caminho certo, mas isso mostra para mim e para você que se a gente não tomar conta do nosso coração, a gente deixa a cobiça, a gente deixa a vontade de querer ter algo falar mais alto, e aí a gente deixa a desobediência entrar dentro do nosso coração, e a gente se contamina com as coisas deste mundo, e a gente bota dentro da nossa casa o que não é para colocar, a gente coloca as mãos naquilo que não é para colocar as mãos, a gente faz aliança com aquele que não é para fazer aliança. Amém? Então vamos lá. Deus me mostrou a boneca que estava viva em um sonho bonito. Gente, boneca, o meu marido ele detesta boneca, eu gosto.
Mas boneca, feiticeiros, eles colocam espíritos dentro de boneca. Basta você dar um Google, amém? Dá um Google e procura testemunhos que vocês vão ver. Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, tudo que chega na tua casa, você consagre ao Senhor. Seja um vaso de planta, consagre ao Senhor. Nossa, mas um vaso de planta, sim, porque num vaso de planta pode ser colocado terra de cemitério. E aí, nessa terra de cemitério, dentro da tua casa, a pessoa seca, a pessoa começa a definhar, a pessoa começa a ficar doente do nada e o espírito de vida dela é sugado. Porque tem terra de cemitério dentro daquele vaso. Então, você ganhou alguma coisa? Primeiro, busque discernimento do Espírito Santo de Deus. Senhor, me dá discernimento do Espírito. Que quando você colocar a mão em algo, você vai falar, opa, você já vai ficar meio assim. Sabe? Você vai ficar, será que eu devo pegar? Mas por via das dúvidas, faça o quê? Tudo consagre ao Senhor. Tudo que fosse teu, tudo que você colocar, até roupa que você compra dentro de loja, consagre ao Senhor. Mas, nossa, eu vou consagrar tudo, sim, porque você não sabe se o dono daquele mercado, se o dono daquela loja fez algum trabalho para ter cliente dentro daquele lugar. Nossa, mas aí você já está maluco. Não, eu não estou maluca, eu falo de coisas que eu já vi. O meu marido já passou por coisa, eu vou contar aqui, ele trabalhava fazendo locução dentro de uma loja. Aí teve um determinado dia que o cara pegou e falou assim, a gente vai sair daqui e a gente vai ter que fazer o trabalho. Aí ele, mas que trabalho? Né? Falou pro meu marido. Não ele, né? O meu marido, mas o gerente e o dono. Não, porque a gente é filho de não sei o que lá, filho de Ogum, e o dono aqui, ele tem as entidades e toda sexta-feira, não sei de que mês, a gente faz o trabalho para ter o quê? Clientes dentro da loja. A gente consagra todo o ambiente. E o meu marido, toda vez que ia trabalhar lá, ele ficava mal, espiritualmente. Ele ficava com peso, com dor de cabeça. Então, entendam que isso é real. Benjamin, você vai cair. Então, entendam o porquê que você deve consagrar. Porque você não sabe se o dono daquele estabelecimento, ele consagra, e todo mundo que vem comprar aqui, as finanças são consagradas. Por que você acha que, às vezes, você não consegue mudar de lugar de compra? Raciocina. Às vezes você acha um mercado que às vezes tem um preço mais barato do que o outro, mas você fala, não, vou continuar aqui. Gente, tudo tá ligado no mundo espiritual. Tudo. Então, tudo que você traz para dentro da tua casa, seja alimento, seja roupa, qualquer coisa que você traz para dentro da tua casa, qualquer coisa que você ganha, tudo. Olha, eu já não sabia da Cacau Show. Tudo que você traz, consagre ao Senhor, porque você não sabe. Existem marcas que a gente pega e fala assim, nossa, cara, eu sou viciada nisso aqui. Eu amo isso daqui. Às vezes é porque realmente é muito bom, mas às vezes tem uma consagração por detrás. Tudo, gente, tudo a gente precisa pegar e quebrar e consagrar ao Senhor. Nós não sabemos a intenção do coração do homem. Amém? Então vamos lá. Versículo 16. Descoberta e castigo do culpado. Oh, Jesus, espera aí. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Então, a tribo de Cã. Amém? Os clãs de Judá vieram à frente e o clã de Zerá foi separado. Fez achegar-se o clã dos Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabde. Então Josué fez a família de Zabde vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, neto de Zabde e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã, meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizestes e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué, em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda. Ele ainda fez o quê? Ele ainda contaminou a terra. Amém? Ele fez o quê? Um assentamento de forma involuntária. Por isso que eles perderam.
Por isso que a ira do Senhor se abateu sobre ele, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondidos tudo que foram relatado com prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel o depositaram diante de Yahvé. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zera, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: porque trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que Yahvé neste momento cause tua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus, até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até os nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o monte do Vale Acor, nome que permanece até hoje. Então, povo de Deus, olha isso aqui. Em nome de Jesus. Às vezes a gente faz pontos estratégicos de acesso de demônio dentro da nossa casa. Cuidado com roupa que você ganha. Cuidado, em nome de Jesus, com perfume que você ganha. Amém? E o Senhor está falando de uma forma muito clara aqui sobre roupa e perfume. Eu não sei se tem alguém aqui que ganhou roupa e perfume recentemente. Cuidado com as coisas que o teu marido ganha. Cuidado com as coisas que a tua esposa ganha dentro do serviço. Às vezes parece uma coisa inofensiva. Quebra em nome de Jesus. Pombagira adora entrar dentro de relacionamento em forma de perfume, em forma de roupa, em forma de acessório de cabelo. Em nome de Jesus. Cuidado com as coisas que você compra em brechó. Consagre tudo ao Senhor. Não é errado você comprar nada em brechó, desde que você ore, quebrando toda a maldição, toda a legalidade, e você consagre tudo isso ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, é só você consagrar. Mas, Michele, por quê? Porque às vezes aquela roupa ali, amém? Foi de uma pessoa que mexia com bruxaria, foi de uma pessoa que mexia com magia negra, foi de uma pessoa que ali, ela não estava na frequência do Espírito Santo de Deus. E os espíritos malignos ficam rondando. Isso é real. Pessoas ficam doentes por conta de roupa, pessoas ficam doentes por conta de perfume. Tudo consagrem ao Senhor. Tudo consagrem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Povo de Deus, existe uma outra passagem semelhante a essa, que a gente vai ler lá na frente no livro de Davi. O que acontece, amém? Quando Samuel relata a história de Davi. Saul perdeu o trono porque ele fez isso daqui. Saul era rei. Só que ele deixou não a cobiça, mas o ego e a soberba e a altivez de espírito entrar dentro do coração dele. Seja bem-vinda, Eliana, amém? Ele deixou o ego, o orgulho e a altivez de espírito entrar dentro do coração dele. Quando ele foi lá partir para a guerra, Deus deixou a mesma instrução. Não pegue nada, destrua tudo daquele povo. E o que Saul fez? Trouxe os despojos de guerra. Aquele rei que eles tinham ali matado, amém? Que eles tinham sitiado a cidade, no acampamento deles. Era um rei que mexia com feitiçaria, que mexia com obras malignas, que tinha acesso a demônios. E ali Saul pegou, tomado pelo seu ego, tomado também pela cobiça, mas muito mais pelo ego e altivez do espírito, trouxe as maldições dos ouros, das pratas, e fez pior. O que ele fez? Ele pegou o rei, e Deus pegou e falou assim, mata ele, é para matar. E aí ele pegou e falou assim, não, eu vou levar ele como um prêmio para todo mundo ver. E aí ele pegou e levou, eu não me lembro agora o nome do rei, me fugiu agora a memória, ele pegou e levou para dentro do palácio. E o que aconteceu?
aquele rei, que era para ter sido morto, lançou uma maldição sobre Saul. Foi aí que ele começou a ser atordoado por espíritos malignos. E ele ficou daquela forma como a gente conhece na história e a gente vai ler depois. Perdeu o trono. Foi desobediente. Deixou o ego, o orgulho e a soberba. Deus falou, mata. Ele não matou e ainda por cima levou para dentro da casa. E numa certa vez ele estava fazendo uma festa e ele pegou o rei e foi querer se mostrar para todo mundo, falando que ele era o cara, que Deus era com ele, que ele era um ungidão. E aí ele pegou e falou o quê? O feiticeiro, o rei, pegou e falou assim, o outro rei pegou e falou assim, eu te amaldiçoo. Ali entrou uma casta de demônios que só se saíam de dentro de Saul quando Davi adorava. E assim foi o fim de Saul, por um ato de desobediência. Mesmo Samuel matando aquele rei que era um feiticeiro, os espíritos não se apartaram de Saul. Vocês conseguem entender como é forte? Povo de Deus, o ego, o orgulho e a soberba, a altivez de espírito, antecede a queda de qualquer homem e de qualquer mulher. Se Deus deu uma ordem específica para você, cumpra essa ordem. E Deus está falando constantemente aqui sobre obediência. Obediência. Porque Satanás vai colocar coisas na minha vida e na tua vida, rei de Agag, exatamente. Satanás vai colocar coisas na minha vida e na tua vida que vão fazer com que a gente saia do quê? Do caminho da obediência. Vai fazer os teus olhos brilharem, falar, cara, que top, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, e você vai estar trazendo maldição para dentro do teu lar. Você vai estar colocando a tua família em risco, você vai estar colocando a tua vida em risco. Vamos lá, capítulo 8. A tomada e destruição de Ai. Então Yahvé falou a Josué e o encorajou. Não temas e não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-te, sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Entretanto, desta vez, ponderei-vos por apossar dos despojos e de animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Então, o que aconteceu aqui? Josué se arrependeu. Foi tirado tudo que estava, porque aquela terra, de forma inconsciente, Acã foi lá e fez um assentamento para demônios dentro do território. Josué intercedeu, Josué veio, Deus trouxe a revelação, foi desenterrado, foi quebrado, foi anulada a maldição. Aí Deus veio com a misericórdia e falou, agora eu voltei a ter relacionamento com vocês porque vocês foram obedientes. Agora você vai lá, sem medo, e você toma de novo e destrói a cidade de Ai. Agora eu abençoo vocês para que vocês tomem os despojos de guerra. Agora, se vocês pegarem os animais, as pratas, os ouros, tudo que vocês pegarem, já está abençoado por mim. Não é mais anátema. Então, a gente precisa entender. Tem tempos em que o Senhor vai pegar e vai dar ordens diferentes. E nós estamos no mês de alinhamento. E para você entrar no alinhamento de Deus, porque muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, eu quero entrar no tempo de Deus, eu quero entrar no tempo de Deus. Você só vai entrar no tempo de Deus se você deixar a lei dele gravada dentro do teu coração. Hoje a lei não está mais em tábuas de pedra, mas ela está em tábuas de carne. E quais são a carne? O coração. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus, Jesus, não veio para anular a lei, porque ele é a própria lei. Então, seja obediente, fiel e temente ao Senhor. Para você estar alinhado com o tempo de Deus, você precisa estar alinhado com as verdades e aquilo que é permitido e que não é. E parar de fazer pacto com os demônios não tem nada a ver e não tem nada a ver. Não tem nada a ver e qual que é o outro, meu Deus? Não tem problema nenhum, não lembro agora o outro. Não dá nada. Não dá nada e não tem nada a ver. Tem tudo a ver e dá tudo se você fizer errado. Dá tudo errado. Amém? Versículo 3. Josué executa uma manobra militar. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens,
valentes e os enviou na calada da noite, confiando-lhes a seguinte ordem: atenção, armareis uma emboscada contra a cidade. Por detrás dela, sem vos distanciar muito das portas da cidade, e ficai de prontidão, ficai vigilantes, estejam, amém, nas muralhas, esteja de vigia. Isso daqui, agora a gente traz, tudo isso daqui que eu estou lendo agora traz no mundo espiritual, amém? Eu, porém, e toda a gente que me acompanha, nos aproximaremos da cidade. E quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então eles nos seguirão, e nós os atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão, fogem de nós, exatamente como da primeira vez. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida. E Yahvé vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da cilada e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, passou em revista o povo e, juntamente com os anciãos, líderes de Israel, partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Deixa eu parar aqui. 2 pontos que eu quero falar aqui. O primeiro, Deus já deu uma ministração dessa, amém? Há algum tempo, acho que se eu não me engano foi o ano passado aqui na live. Deus é estrategista. Deus nos dá estratégias de batalha, de como você deve orar, de como você deve guerrear pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu ministério, sobre a igreja que está debaixo da tua liderança. Deus, ele é estrategista. O problema é que a gente não como tomar essas estratégias. Quem é o general supremo? Nós somos todos generais do Senhor, amém? Mas existe um que é o maior, Jesus Cristo de Nazaré. Se você buscar na presença de Deus, Senhor, me dá estratégia de qual oração que eu devo fazer, como é a forma que eu devo guerrear, você não vai se cansar no meio da batalha. Por que muitas vezes a gente desiste de lutar por algo? Porque você está lutando de forma errada. Você está lutando com as armas erradas. Você não está buscando a estratégia que Deus tem para você naquela situação específica. Deixa eu te falar, o ataque das trevas é sincronizado. Satanás não pega um demônio que mexe com A para atacar com outro que mexe com B e ali faz uma salada toda. Não. O inferno, ele é separado por hierarquia. Existem ataques que são sincronizados. Na batalha espiritual, os ataques, principalmente sobre a igreja, são ataques sincronizados. Vem um espírito de sedução, aí vem o espírito de Mamon, ele dá ordem, ele dá comando, Satanás dá comando. Olha, vocês vão atacar aqui, neste grupo do louvor. Aí agora Jezabel vai entrar aqui, no pastor. Agora vai vir o Mamon e vai entrar aqui, no tesoureiro. É tudo de forma estratégica. E se você não tiver alinhamento com o Senhor e intimidade com o Espírito Santo de Deus, a batalha não é vencida. Por quê? A palavra diz que nós oramos palavras, só saem palavras repetidas, vãs repetições, que não causam efeito nenhum. É isso que está falando lá no Novo Testamento. Se não me engano, acho que é no livro de Filipe, se não me engano, Tiago, acho que é. Que a gente só fala. Abre a boca e fica só falando. Ei, quando você está dentro de uma guerra, dentro da tua casa, se você tem um ministério, se você é líder de intercessão, líder do círculo de oração, eu não sei o que você tem da sua mão, que Deus lhe confiou com uma autoridade sobre você. Eu quero que você, em nome de Jesus, a partir de hoje, peça para Deus te dar estratégia. Senhor, me mostra como eu devo guerrear nessa situação. Para você mudar um cativeiro de maldição nas finanças, é diferente da forma de você guerrear para você quebrar, amém? Maldição da área sexual. Porque a maioria das vezes não são os mesmos demônios, não são os mesmos principados. Ai,
Meu Deus, tudo tem estratégia. É só falar tudo no nome de Jesus. Então, por que que existem vários demônios que atuam de várias formas diferentes? Me explica. Por que que aqui existe estratégia de guerra? Ai, mas era no mundo físico, no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Existem também divisões de anjos no mundo espiritual. Existem arcanjos, querubins, serafins. No mundo das trevas também tem as hostes malignas, principados, potestades e as legiões. O problema é que a gente gosta de viver na Bíblia na superficialidade. A gente não se aprofunda em ter conhecimento. E muitas vezes a gente perde as batalhas da nossa vida porque a gente desiste, porque a gente fica exausto. Porque você está guerreando com as armas erradas. Você não está escutando o que Deus está falando. Porque a gente fica muito preocupado em pegar e falar assim, Senhor, em nome de Jesus, faz. Senhor, em nome de Jesus, tira esse espírito. E Deus está lá gritando, ei, a fonte está aqui. Ei, sabe aquilo que você ganhou? Está ali. Se você tirar dali, acabou o problema. Ei, sabe a amizade que você tem há tantos anos que não é para você ter mais e ficar tendo relacionamento dentro da tua casa? Eu já falei e mostrei para você que não é para você estar faz tempo. Às vezes, a batalha é muito mais simples do que você imagina. Ei, sabe o perdão que você não liberou? Você precisa liberar esse perdão. Que essa guerra que está sobre você vai acabar, vai cessar. Porque se você não libera o perdão, também não tem como eu te perdoar, filho. E aí os inimigos, eles vão continuar te atacando. O problema é que a gente quer fazer tudo do nosso jeito. E a gente precisa entender que Deus, ele é organizado. E Satanás copia isso. Existem anjos que cuidam da parte da adoração. Existem anjos que são ministros de cura. Existem anjos que ali estão no pelotão de batalha espiritual. Existem os serafins de fogo que vêm e ministram o batizar do Espírito Santo juntamente com o Espírito Santo. Gente, é tudo. Gente, Deus não faz nada na bagunça. No entanto, que ele não criou o mundo num dia só. Foram 6 para ele criar. Porque Deus, ele é detalhista. O problema é que a gente é muito desordeiro, a gente é muito bagunceiro. E a gente acha que Deus trabalha da mesma forma, e não é. E Satanás também, ele é estrategista. Ele vai fazendo os ataques um por um. E às vezes ele faz o quê? De forma sincronizada. E se você não tiver com sintonia no Espírito Santo de Deus, você desiste da batalha. Você fala, eu não estou suportando a guerra porque você está guerreando errado. Porque você às vezes não está munindo da palavra. E porque você não está ouvindo o que Deus está querendo te mostrar. Então a gente precisa estar atento. Amém? O segundo ponto. Vamos lá. O segundo ponto aqui é, para você que é líder, para você que tem chamado de missionário, para você que tem chamado de pastor, porque eu sei que tem pastores e apóstolos que assistem a live. Você precisa, amém? Tá no meio do teu povo. Não é porque você tem ali um ministério de intercessão que você não tem que participar dela. Porque a autoridade daquela igreja, a autoridade daquela célula foi colocada sobre você e não sobre o líder da intercessão. Quem está com o maior nível de autoridade sobre aquelas vidas não é a intercessão. É você, pastor. É você, pastora. É você, missionária. Eu não sei o que Deus confiou para você, mas eu quero te dizer que da mesma forma como Josué estava junto com os soldados, ele era um líder, mas ele ia para a batalha junto. E tá cheio de gente que tá, né, com título de cargo eclesiástico, porque foi reconhecido por Deus e também foi reconhecido por homem, que tá trazendo o quê? Colocando a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus, colocando a responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor somente na equipe de intercessão. Aí as coisas não fluem, a intercessão é que não ora. E você tá fazendo o quê quando a intercessão tá na vigília? É teu papel orar. Quem foi levantado com poder e autoridade sobre esse povo não foi o líder da intercessão. Foi você, que é pastor, que é pastora. É você que tem que estar na frente de batalha. Porque é difícil você estar no papel de intercessor. Porque a gente está na linha de frente. Tudo que vem para retalhar, para acabar, Satanás vem com os 2 peitos no nosso pé.
A gente acaba ficando doente, os nossos filhos sofrem, e tudo para a honra e glória do Senhor. Mas aí ninguém quer pagar o preço, quer que as coisas funcionem, quer que as coisas fluam, o ministério tem que andar, a igreja tem que crescer, mas e você está fazendo o quê, criatura do Senhor, para que isso aconteça? É muito fácil a gente pegar e transferir a responsabilidade para outra pessoa. E agora eu vou tirar também da vida dos pastores, eu vou trazer para a nossa vida, que nós somos os seres humanos normais que não tem cargo eclesiástico nenhum, mas que somos filhos. Às vezes a gente quer que o outro fique o tempo todo intercedendo por nós. E você está fazendo o quê? É óbvio que a maioria das pessoas oram, mas tem gente que pega e fala assim, ora por mim. Gente, eu passei muito isso aqui no começo das lives. Irmã, missionária, ora por mim. Ora por mim. Missionária, ora por mim. Tá, mas irmã, Deus está pedindo para você fazer isso, 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 isso daqui. Deus está pedindo para você abandonar esses costumes que você tem. Ah, eu não consigo. Então, eu tenho que ficar orando para Deus te poupar do teu pecado? Não faz sentido. Deus está dando uma ordem. Deus está trazendo uma palavra de arrependimento. Deus está falando, ei, faz isso daqui que as coisas vão melhorar. Ah, não, eu vou para balada, eu vou beijar. Aí depois, você pode tirar uma palavra para mim? Como se fosse um tarô. Ai, deixa eu ver. Hoje Deus está falando Salmos 44. Gente, em nome de Jesus, a palavra está aqui para todo mundo ter acesso. Ninguém aqui é mãe de Ná. Missionário, eu já falei, o espírito da profecia, não é assim que ator de direito traz palavra para todo mundo, não. A maior revelação está aqui. Ai, ora por mim. Ai, ora por mim. Gente, em nome de Jesus, a gente ora, a gente intercede, mas deixa eu te falar. O principal interessado na tua mudança de vida tem que ser você, criatura. Porque se não for você, pode vir Jesus Cristo de Nazaré, tocar na tua cabeça e ele pegar e falar assim, arrepender-vos. Se você não arrepender, ele não vai poder fazer nada. Então, em nome de Jesus, é tempo de amadurecimento. Não é porque existe uma pessoa orando por você que, eu tenho pessoas que oram por mim. Eu estou no grupo de oração. Todo dia eu recebo uma oração, e ali as pessoas pegam e oram por mim, abençoando a minha casa e a minha família. Só que aí hoje é sexta-feira, cara, hoje tem. Hoje a novinha vai, nossa, hoje eu vou pegar a novinha. Hoje eu vou ali porque, nossa, vai ter um samba. Hoje eu vou me arrumar. E aí? Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus vai fazer algo na tua vida? Pela graça e a misericórdia, tem pessoas que pagam preço por você. Pela graça e a misericórdia de Deus e por amor. Mas deixa eu te falar. O maior interessado na tua vida tem que ser você. A salvação, ela é individual. Eu sei da minha. Eu sei da minha vida com Deus. A do meu marido é ele com Deus. A de vocês é vocês com Deus. Então a gente precisa sair do comodismo. Josué aqui, Deus já estava com ele. O Espírito Santo de Deus foi transferido para Josué. Ele poderia muito bem ter pegado, ficado lá dentro da cabana dele lá, da tenda, e falar, vai lá, cara, ó, Deus está pedindo para você fazer isso, isso, isso daqui, e depois vocês só vêm aqui com os despojos, que depois a gente vai matar um boi, e aí a gente assa ali uma carne e a gente come. Não, ele foi para a guerra. Ele deu a cara a tapa. E o poder de Deus estava sobre ele. Então a gente precisa parar de negligenciar aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas, só porque é um pastor, só porque é um missionário, só porque é um bispo, sei lá o que é. Ou então parar de pedir, ora por mim, só que aí está fazendo tudo errado. A pessoa não se preocupa em mudar. É diferente quando a pessoa está querendo mudar, é diferente, você sente no espírito. Você fala, cara, realmente essa pessoa está debaixo de uma maldição, realmente ela está debaixo de algo que precisa ser quebrado. É diferente. Agora, tem pessoas que você fala, mano, a pessoa quer que os outros fiquem pagando o preço de oração para ela continuar na safadeza. Aí não dá. Nem pela minha filha. E olha que é filha. A gente continua orando, a gente continua intercedendo, mas eu já entreguei, eu já fiz essa oração e eu contei aqui para vocês e eu vou contar de novo. Eu fiz uma oração que foi a oração mais ousada que eu fiz na minha vida. Eu falei, Senhor, se um dia um dos meus filhos, que na verdade não foi nem para o Benjamin, foi para as minhas duas filhas, eu falei, Senhor, se um dia elas se desviarem, o Senhor vê que elas vão se desviar da tua presença, eu prefiro que o Senhor leve elas.
Porque antes de ser minha, elas são tuas. E eu não aceito nenhum filho meu nas mãos de Satanás. Eu não aceito nenhum filho meu, nenhuma geração minha, lançando, adorando ao capeta. Então eu prefiro que o Senhor leve. Nossa, mas que oração! Eu prefiro saber que ela voltou para o Pai em santidade, que ela voltou para os braços do Pai, sem se contaminar com as coisas dessa vida, do que saber que a alma dela foi para o inferno. Eu não fico passando mão no pecado. Jesus não passava mão no pecado de ninguém. Jesus, ele não ficava ministrando bonitinho para ninguém. Ele vinha, ministrava o milagre, ele falava, você está curado, vai e não peques mais. Ele foi lá e escreveu no chão com a mulher adúltera. Olha, os seus pecados estão perdoados. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Filha, onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém aqui, Rabone. Não, então vais e não peques mais. Ele cuidava, mas ele dava uma lapada, uma endireitada. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, a gente precisa tomar posicionamento em lugares. Amém? Toma os lugares daquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Não negligencie, não terceirize nada. Versículo 11. Vamos lá. Todos os soldados que estavam com ele subiram também. Aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Então, eles estavam entre o vale e a cidade. Olha aqui, Deus está falando sobre vale, amém? Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo que estava no acampamento ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada a oeste, ficaram apostos. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Povo de Deus, quando você está passando no meio de uma guerra, geralmente você vai estar no meio do vale, para depois você subir para o monte. Amém? Para depois você subir para o monte. Então, todas as vezes em que a gente sai de um deserto, pega isso daqui. Você saiu de um deserto, Deus vai te levar no vale, você vai ficar no vale, você vai guerrear para depois você subir para o monte. É assim a lógica e a cronologia de Deus. Você saiu do deserto, você saiu do meio do pecado, você saiu do meio das trevas. Deus vai te levar para o meio do vale, que é onde tem a batalha espiritual, do bem lutando contra o mal, dos anjos guerreando por você, dos espíritos malignos querendo trazer você de volta para o pecado. E aí, depois que você passou pelo vale, aí você sobe o monte. Aí no monte você tem a presença. Oh, recantalabasomenehai. Aí no monte você tem a glória. Aí no monte você vai começar a desfrutar daquilo que é teu por direito e por herança. Mas para isso, no vale, você tem que fazer como os filhos aqui do Deus vivo de Israel, como Josué, e como todos aqueles que guerreiam. Para de terceirizar as suas guerras. Para de fugir do combate, aprenda a guerrear, aprenda a orar, aprenda a discernir a voz de Deus. Para de querer oração pronta. Para de querer receita de bolo. Deixa eu te falar, o Espírito Santo de Deus não é um curso de culinária em que existe uma receita didática de todas as coisas. Ele dá a base, mas a palavra dele se renova a cada manhã. Vão ter orações em que eu vou fazer aqui que não vai ser igual à oração que você vai fazer aí na tua casa. Deus dá uma base de oração, mas de acordo com cada situação, ele vai trazer coisas novas na tua boca através do Espírito Santo de Deus. O problema é, para a gente acessar isso, você tem que ter o quê? Intimidade com o Espírito Santo de Deus. É só dessa forma. Nossa, mas é porque as suas orações faz diferença. Porque a gente foi buscar na fonte. Nem tudo que eu aplico quando eu vou fazer libertação, eu aprendi nos cursos. Foi coisas que o Senhor me trouxe. Foi coisas que depois que eu já tinha feito, que eu não tinha escutado por ninguém, que o Espírito Santo de Deus falava em mim, falava para mim. Olha, faz dessa forma, amarra primeiro o chefe, porque depois os demais, você amarrando o chefe, os demais vai ficar mais fácil, filha. Porque às vezes você fica 2, 3 horas para libertar uma pessoa. E eu nunca tinha escutado isso quando eu fiz o curso a primeira vez. Eu fui escutar esses tempos agora.
Então, em nome de Jesus, gente, a gente precisa sair do comodismo, de pegar receita feita, Gente, Deus é uma fonte inesgotável. Vocês sabiam que no mundo espiritual, nas dimensões celestiais, existem, amém, lugares em que você pode acessar através da oração, no qual você consegue pegar conhecimento, sabedoria, que você consegue ter encontro com Jesus. Existem portais que são abertos. Povo de Deus, todos esses homens e mulheres que você admira, que tem conhecimento, que fala da palavra, tem uns que fala sobre a Torá, tem outro que fala sobre libertação, tem outro que fala sobre adoração. Sabe qual que é a diferença deles para mim e para você? O nível de busca e intimidade. A fonte é a mesma. O problema é que uns querem passar tempo e outros não. O problema é que uns querem pagar preço e acessar direto da fonte. E tem outros que não. Eu prefiro vir aqui e escutar. Sabe por quê? Porque para você acessar isso, esses níveis de conhecimento, você tem que fazer uma coisa que muitas vezes Satanás não vai deixar você fazer. Renúncia do seu eu. Renúncia do seu ego. Renúncia de tudo aquilo que toma o lugar do Espírito Santo de Deus na sua vida. É renúncia. Senhor, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tive que renunciar a muitas coisas da minha vida. Eu renunciei o meu trabalho. É matar a carne. Eu renunciei a algo que eu sempre tive. Sonho da minha vida era ter uma clínica de estética. E o Senhor falou, chega. Não quero mais que você tenha. Acabou, filha. A partir de hoje você trabalha para mim. A partir de hoje você vai fazer o que eu te pedi. Renúncia. E foi difícil. Quem que quer, amém, perder isso? Mas aí depois eu entendi o propósito. Aí depois eu entendi o porquê. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não pediu mais tempo? Por que o Senhor não pediu antes? Hoje eu trabalho 24 horas para Deus. Hoje o meu papel é fazer o quê? Alimentar a internet de palavra. E o Senhor tem trago um monte de coisa que eu falo, Senhor, eu não vou dar conta, porque eu sou uma só. Eu não tenho ninguém para me ajudar. E aí eu fico, e o Senhor bombardeando a minha mente, faz isso agora, faz aquilo, e aí eu fico perdidinha. Mas eu sei que Ele vai capacitar. Porque o evangelho precisa ser falado, o evangelho precisa ser pregado. Mas é uma verdade, é o evangelho que vai tirar você da zona de conforto. Que vai fazer você acordar para a vida, que vai fazer você também ir e tirar os outros da zona de conforto. Deus é uma fonte inesgotável. Para de ficar bebendo gotinha por gotinha da água dele. Amém? Vamos lá, versículo 14. Tomada de Ai. Assim que o rei de Ai observou esta movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram. Levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo da batalha. A maioria das guerras, a maioria das batalhas, povo de Deus, acontece onde? Nas madrugadas. Jesus, ele ministrava o dia inteiro com os discípulos, mas na madrugada ele saía e se recolhia e ele ia para o monte falar com o Pai. Vai para as madrugadas. Na madrugada você vai ter vitória. Vai para as madrugadas. Começa a orar 3 horas da manhã. Começa a orar 3 horas da manhã. Sabe por quê? Porque às 3 horas da manhã é um portal espiritual do qual os filhos das trevas, eles não perdem jamais esse portal. Porque a dimensão do mundo espiritual está aberto. Então está cheio de filhos das trevas fazendo o trabalho e você está ali dormindo. Você não sabe o que está acontecendo. Agora, às 3 horas da manhã, se você se coloca em oração e você vai para a batalha, você intercepta, e através da oração, juntamente com os anjos do Senhor, qualquer dardo, qualquer seta, qualquer trabalho que possa ter sido enviado para você e para sua casa. Isso aqui não é todo mundo que fala, porque também não é todo mundo que tem conhecimento. Mas a grande maioria das coisas que vem sobre o nosso dia são liberados durante a madrugada. Ataques de homens, ataques, setas malignas, é tudo feito de madrugada.
Então, quando você se coloca em oração de madrugada e você coloca a sua casa, coloca os seus filhos, coloca seu casamento, a sua vida, tudo que carrega o teu nome, debaixo da proteção do Eterno na madrugada, você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Eu desafio você a fazer esse teste. Levanta 3 horas da manhã e ora. E consagra o seu dia às 3 horas da manhã. E fala para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, agora eu intercepto, Pai, em nome de Jesus, nas regiões celestiais, todo ataque, contra-ataque das trevas, tudo plano demoníaco que estava preparado sobre a minha vida, sobre a minha casa, ele se torna anulado hoje. E hoje eu declaro, Pai, que o nosso dia vai ser um dia abençoado, cheio da provisão, cheio do milagre. O Senhor falará conosco. Faz esse teste. Só faz. E depois você me conta. Amém? No campo de batalha, no local de onde avista Arabá, as campinas do Jordão. Mas não suspeitavam que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles, com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nem um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Iavé falou a Josué, olha aqui, Josué estava com os ouvidos atentos a Iavé. Estende, pois, a lança que tens na mão contra Ai, porquanto vou entregá-la agora em tuas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas do seu lugar e correndo entraram na cidade e tomaram e apressaram-se em incendiá-las. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção ao céu, não tinham para onde escapar, pois os filhos de Israel que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados. E aconteceu que os israelitas os mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. Contudo, prenderam vivo o rei de Ai e o conduziram à presença de Josué. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os havia perseguido, e que todos até o último caíram ao fio da espada, todo o povo de Israel voltou a Ai e matou o restante da população que ali havia ficado. Naquele dia, 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era toda a população da cidade de Ai. Pois Josué não recuou sua lança, até certificar-se de que toda a população de Ai havia sido exterminada. Deus não mandou você parar de lutar. Deus não mandou você encolher a tua mão. Você tem que permanecer com a tua mão estendida até o momento em que Deus pegar e falar assim, ei, agora chega. Não é para você desistir das tuas batalhas. Não é para você toda vez começar algo e parar pela metade. Porque toda vez que você começa uma batalha e para pela metade, você nunca vai sair dela. Você vai continuar constantemente no vale. Nem sempre é maldição hereditária. Nem sempre é culpa do capeta. É a gente que não suporta o processo e fica constantemente no vale. Tá lá, subindo, pronto para subir para o monte. Pronto para ir para o alto. Para a montanha. Só que daqui a pouco, eu desisto. Aí volta para o vale. Permaneça com a sua mão estirada. Não recue a lança jamais. Ore com ousadia. Busque na presença do Senhor com autoridade e intrepidez no espírito. Existe poder dentro de você. Existe, amém, autoridade que emana dos teus poros, porque o próprio Deus vivo de Israel habita dentro de você. O leão da tribo de Judá está sobre você. Amém? Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué não fez nada da cabeça dele. Josué seguiu riscamente
arrisca o plano de Deus. Às vezes, Deus dá um plano e a gente pega e fala assim, deixa eu dar um adendo aqui, Jesus. Ó, o Senhor pegou e falou aqui que é para mim continuar com a espada erguida, mas ó, na hora do almoço eu vou abaixar a espada. E aí? E aí? Estritamente a ordem de Deus. É estritamente a ordem de Deus. A gente perde muita coisa na nossa vida porque a gente gosta de, deixa eu só fazer aqui algo aqui, deixa eu acrescentar algo aqui, Deus, porque o Senhor não é supremo, não, o Senhor não sabe tudo, não, deixa eu fazer do meu jeito aqui. E aí a gente acaba mudando totalmente o plano de Deus. Deixa eu te falar, no mundo espiritual a guerra já está acontecendo, ó. Quando ela chegou aqui embaixo, ela já aconteceu no segundo céu faz tempo. E se Deus está passando, amém, para você aqui, a forma como é para você guerrear, é porque ele já sabe como que vai ser. Se você fizer exatamente da forma que ele está fazendo, você vai ter vitória. Você vai ter vitória. Amém? Paz do Senhor, essa palavra. Vai ficar salva, irmão. Amém? Depois ela vai ficar salva. Tem um link aqui no perfil que você consegue acessar o YouTube, mas depois eu também coloco, tem de forma de áudio lá no Spotify, que eu também coloco aqui. Amém? É só você clicar na onde vai estar o negocinho do Spotify, que vai ter a ministração em áudio para quem não consegue assistir pelo YouTube. Amém? Então vamos lá, versículo 27. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de escombros, um lugar desolado até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, enforcou-o numa árvore, e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que tirassem o cadáver do rei da árvore e que o atirassem à porta da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que permanece lá até os nossos dias. Amém? Versículo 30. Oi, filho. Vai lá. A renovação da aliança em Ebal. Então Josué construiu no monte Ebal um altar e consagrou a Yahvé, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Deixa eu falar aqui. Hoje a gente sabe que a Torá não está mais em tábuas de pedra. Amém? Hoje a gente sabe que as leis, vocês sabem que a Torá é o ajuntamento das leis do Senhor. Amém? Está no meu coração e no teu coração. O que o Senhor está querendo dizer aqui é, todas as vezes em que você venceu uma batalha, em que você venceu uma guerra, você construa um altar de adoração e agradecimento ao Senhor. Porque muitas vezes a gente é um filho ingrato. Não reconhece aquilo que Deus faz. Fica sempre querendo que Deus continue fazendo o quê? Lutando as nossas guerras, nos dando vitória, trazendo provisão, fazendo isso, fazendo aquilo. E ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que ama, ele é um Deus que faz, ele é um Deus que cura, ele te ama e ele jamais vai virar as costas para você. Mas aonde está o teu coração? Cadê a gratidão do teu coração? Hoje nós não levantamos mais altares de pedra, porque nós já somos um altar do Eterno. Ele já habita dentro de mim e dentro de você. Então, que em nome de Jesus, todas as vezes em que você passar por algum vale e você chegar no monte, renda graças ao louvor, seja grato por tudo que o Senhor faz, reconheça a soberania dele. Fala, Senhor, em nome de Jesus, se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor me concedeu isso. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se esquece de onde Deus nos tirou. E a gente só foca naquilo que ele ainda não fez, porque talvez ainda não é o tempo. Mas a gente se esquece de onde ele nos tirou, se esquece das batalhas que ele lutou conosco, se esquece das vitórias que ele nos entregou.
Se esquece das portas abertas que ele nos deu. Se esquece dos livramentos que ele nos trouxe, das curas que ele permitiu que a gente tivesse acesso. E a gente fica com o nosso olho focado só aonde? Mas Deus não está trabalhando no meu casamento. Mas Deus parece que não está vendo que aquela mulher do meu serviço não gosta de mim? Nossa, mas ainda está... Ei, e o que ele já fez? E teve algo que supera todas as coisas. Ele te entregou Jesus. Ele te entregou o único filho dele, o Messias, o Cordeiro, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Tem coisa... O que pode ser maior do que isso? O que pode ser maior do que isso? Nós somos ingratos, nós somos imaturos, nós somos conduzidos pela nossa carne, nós somos conduzidos pela nossa vontade almática. Nós não conseguimos reconhecer Deus por quem Ele é, mas sim por aquilo que Ele quer, que Ele possa nos dar. Deus pode mudar minha situação financeira, sim. Ele é Deus para mudar sua situação financeira, fazer você se tornar um milionário ou uma milionária, se você quiser. E se Ele quiser. Mas Ele quer algo mais do que isso. Ele quer que você veja Ele como Pai. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Porque as coisas deste mundo vai passar. Puf, acabou. E se a gente não vigiar, a gente pode chegar no grande dia e Ele pegar e falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O fato de eu estar aqui ministrando essa live, o fato do Senhor estar usando a minha vida para falar com vocês, não é garantia de que eu vou ser aprovada no grande dia. Tudo vai depender da minha conduta e do meu relacionamento com Ele. E como que Jesus me conhece? Como que Jesus vai te conhecer? Se você passar tempo com Ele. Se você parar de ficar pedindo, e eu parar também, né, me colocando, parar de ficar terceirizando as coisas que é minha obrigação fazer. Ora por mim, mas eu não mudo. Ora aí pelo ministério, mas eu não faço nada, que é a minha parte fazer. Versículo 32. A leitura da Torá lei. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes, ficaram postados em pé de um lado e do outro da arca da aliança de Yahvé, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé, de frente ao monte Gerizim, e a outra metade de frente ao monte Ebal. Tudo em conformidade com o que Moisés, o servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, a lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá, a lei. Aonde que está isso daqui? Isso daqui está lá em Deuteronômio 28. Amém? É ali que está em Deuteronômio 28. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres e crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles. Isso daqui transporta a gente lá no Novo Testamento. Mais uma vez lembrando que hoje a lei não está em tábuas de pedra, mas está dentro do nosso coração. E se a gente guarda a lei dentro do nosso coração, as leis trazem bênção sobre as nossas vidas, se a gente obedece ela e vai pegar crianças e estrangeiros. Hoje nós somos os estrangeiros que está descrito aqui. Porque isso daqui, essa palavra, a gente sabe que foi para os filhos de Israel. A noiva é Israel. A gente tem a visão de que a noiva é a igreja. Mas a noiva é Israel. O Antigo Testamento inteiro fala isso. A noiva, ela é Israel. É para Israel. Foi para Israel que o Messias veio. Só que isso daqui, muitas pessoas ficam com a mente abilolada e não entendem. A gente só vai entender as revelações da palavra se você passar tempo com a palavra. Tem horas em que você vai ler a palavra e que a sua mente vai fazer assim, ó, puf! Cara, como que eu não tinha entendido isso antes? E aí depois você vai ver que Deus está falando a mesma coisa para outros homens e mulheres de Deus. Você fala, cara, eu não estou ficando louca.
Eu não estou ficando louco, realmente faz sentido. Sabe por quê, povo de Deus? Porque a gente não vive a plenitude, porque a gente não entende a palavra, porque a gente se acomodou em ficar vivendo de revelações de homens que já tiveram a revelação dele. E a palavra, ela se renova todas as manhãs. Deus quer trazer revelações novas para você. Deus quer trazer revelações novas para mim. E a gente só pode acessar isso se a gente tiver intimidade. Tudo se resume a uma única coisa. Duas, na verdade. Intimidade e obediência. Tem intimidade com Deus, que automaticamente você vai ser obediente a Ele. Porque quando a gente ama, a gente é obediente. Porque quando a gente tem relacionamento, a gente obedece. A gente não é filho rebelde, porque você ama o teu pai. Porque você conhece ele, porque você sabe que ele já te deu vitória. Amém? Então, que em nome de Jesus, a lei venha a estar gravada dentro do teu coração. Os mandamentos venham a estar dentro do teu coração, porque Jesus é a própria lei. Ele é o cumprimento de todas elas. E se você deixa Jesus preencher o teu coração, automaticamente todas as bênçãos que estão liberadas sobre o povo de Israel vai vir sobre você. É simples. O problema é que Satanás gosta de fazer uma confusão na nossa mente. E aí a gente fica assim, ó, perdido. Peça alinhamento. Nós estamos no mês de alinhamento. Nós estamos no mês profético de acordo com a Escritura, de festa de colheita, de tomar posse de tudo que você plantou. Seja fiel para os seus ciclos do ano passado não se repetirem. Se foi ciclo ruim, vai ter ciclo ruim de novo. Então se arrependa e começa a fazer certo. Agora, se o ciclo for bom, continua na mesma intensidade de busca que você vai ver que Deus vai continuar abençoando. É simples, povo de Deus. A única coisa que a gente tem que pegar e fazer é vigiai. Amém? Vigiai. Vamos orar? Em nome de Jesus, eu te louvo, bendigo e exalto ao seu santo nome, Pai. Por mais esse devocional, Senhor, que o Senhor nos conduziu nessa manhã, Pai. Obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada porque eu sei que o Senhor, ó Pai, levantou homens e mulheres aqui generais. Pai, homens que vão estar, papai, mulheres que vão estar com os seus ouvidos atentos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aquele que é o nosso general, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai, dispostos a sermos tocados, a sermos forjados, a sermos moldados de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Nós estamos aqui sedentos pelo derramamento do teu poder, pelo derramamento da tua glória, da sua santidade, da tua unção. Pai, que em nome de Jesus nós venhamos nos submeter, Pai. Nos dê um coração, Senhor, ensinável. Nos dê um coração submisso. Pai, faça, Senhor, com que a dura serviço seja quebrada hoje e que a gente venha se prostrar, Senhor, diante de Ti, Pai. E venha ouvir, Senhor, quais são os direcionamentos para este período de batalha, para este período de vale. Pai, nos dê as armas necessárias, Senhor. Entrega para os Teus filhos agora, nesta manhã, as armas espirituais do qual eles necessitam, seja sabedoria, seja discernimento de espírito, seja literalmente armas no mundo espiritual, Pai, porque o Senhor disponibiliza lanças, o Senhor disponibiliza, Senhor, todo tipo de arma nas regiões celestiais, para que a gente venha guerrear pelos nossos e por nós mesmos e pela noiva do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor também troque as armaduras desta semana, que o Senhor tire, Pai, todas as partes que foram amassadas, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, leva por o lugar da onde o Senhor determinar, Senhor, todos os restolhos de batalha espiritual que estão sobre nós, tira todo o peso espiritual, tira tudo aquilo que foi quebrado, Senhor, nas regiões, ó Pai, celestiais, que vieram das trevas, que os anjos do Senhor, em nome de Jesus, levem para este lugar agora, Pai. E eu declaro que o Senhor coloque, em nome de Jesus, novas armaduras, uma armadura apropriada para este novo tempo, uma armadura de guerra, de ouro reluzente, uma armadura, Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, e que este homem e esta mulher sinta agora o Espírito Santo de Deus vindo sobre eles e entregando, Senhor, poder e autoridade sobre o espírito deles agora. Em nome de Jesus, que eles se endireitem. Em nome de Jesus, o Senhor me mostra. Amém? O Senhor me dá uma visão muito clara.
que o Senhor está endireitando, como se fosse um enfileiramento mesmo, um filamento assim, um enfileiramento do exército. Homens e mulheres que estavam assim, sabe, cansados, que tinham postura de pessoas que estavam assim. E o Senhor me mostra que Ele está nivelando, Ele está colocando homens e mulheres em prontidão de guerra. Amém? Em perfilamento de guerra, com novas armaduras. Então, não se estranhe, não pense, bem, se você se sentir, fala, nossa, eu estou me sentindo mais forte, nossa, eu estou sentindo que algo está acontecendo comigo, não para o mover do Espírito. Não para o mover do Espírito. Deus está trazendo, amém, um alinhamento, amém, em nome de Jesus, sobre esse exército, do qual o general é Ele. Ele é o general. Não tenha medo de ir para a batalha. Não recue a tua mão. O Senhor já entregou a vitória. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não desista. Eu não mandei parar. Eu não mandei desistir. Eu não mandei recuar. Permaneça, porque Ele está fazendo, amém? Endireitando o que precisa ser endireitado. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos, Pai, por este novo tempo, Senhor. Pai, que os meus irmãos e irmãs comecem a ter acesso às dimensões espirituais e eles bebam direto da fonte e que eles venham, Senhor, buscar, Senhor, diante do teu trono, diante da beleza da sua santidade, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já liberou, papai, sobre os apóstolos, sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre o povo que viveu avivamentos, sobre esta geração que está sobre nós. Leva-nos, Senhor, a viver tudo isso de forma sobrenatural, mas de uma forma natural, Pai. Isso tem que ser, papai, constituído na nossa vida como cotidiano, ordinário, Pai. Isso tem que fazer parte da nossa vida todos os dias, Senhor. É essa comunhão, é esse alinhamento que o Senhor busca. E eu declaro que todos nós estaremos alinhados, Pai, com a Tua palavra e a Tua verdade. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Abençoa o Senhor a sexta-feira dos meus irmãos. Declaro provisão, declaro a tua forte mão estendida, declaro, Pai, um Shabbat Shalom amanhã abençoado, declaro um domingo cheio da tua presença, que eles sejam, Senhor, em nome de Jesus, pequenos homens e mulheres como labaredas de fogo nas congregações onde eles congregam, que eles levem a presença onde eles colocarem a planta dos pés e as palmas das mãos, que eles sejam instrumentos da manifestação do teu poder por onde eles passarem. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.